hoje para falar sobre obesidade e fertilidade. O programa Saúde na TV veio até aqui conversar com o Dr. Ivan Sandoval, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e vai esclarecer todas as dúvidas para vocês. Vem comigo! Tudo bem, Dr. Ivan? Tudo bem, Denilde. Muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório para falar de um assunto tão importante e impacta tanto a vida das pessoas, não é mesmo, doutor? Sim, é um prazer estar com vocês do Saúde na TV e vamos conversar a respeito. Para começar, doutor, vamos esclarecer ao nosso público qual é o papel do cirurgião do aparelho digestivo? O cirurgião do aparelho digestivo é o médico especialista nas cirurgias dos todos os órgãos envolvidos na digestão. Digestão se inicia na boca, porém especificamente boca existe um médico especialista que é um outro bucomaxilo. Nós entramos a partir das cirurgias da região do esôfago e do estômago, que é onde se inicia o processo digestivo. Por exemplo, as cirurgias de hérnias de hiato e já as cirurgias bariátricas, né, que são relacionadas aí ao estômago. Temos depois a região dos intestinos, onde também existem cirurgias bariátricas que são abordadas o intestino e estômago, tá? Assim como tumores, úlceras, né? E na sequência do processo digestivo nós temos a parte terminal, que é o intestino grosso, o reto e o ânus. Então, onde é formado e eliminado o bolo fecal. Então seriam as cirurgias de hemorroidas, fístulas, fissuras anais, também tumores, tá? Lembrando também dos órgãos que auxiliam na digestão ao lado do intestino, que são o fígado e a vesícula biliar. Aí realmente os cálculos de vesícula biliar são um problema bastante comum, frequente na nossa prática clínica. Temos as cirurgias do pâncreas, né? O sistema digestivo é um sistema bem amplo, né? Uhum. E finalmente não podemos esquecer das cirurgias da região que se chama parede abdominal. Parede abdominal é a parte de fora que envolve o nosso abdômen, envolve as nossas vísceras, né? Então ela é sujeita a pontos de fraqueza, onde pode se formar as hérnias, né? As regiões mais frequentes são a região umbilical, onde o paciente sente uma protrusão ou um caroço, como se diz, um nódulo. Pode ser, as mais frequentes são na região umbilical e inguinal. Tá? Existem outras hérnias também, mas de modo geral, nódulos na região do abdômen que o paciente consegue palpar, ele procura um cirurgião do aparelho digestivo também. Perfeito, doutor. E nessa questão de todo esse trabalho que o doutor faz, é um trabalho também que o doutor tem uma habilidade, um cuidado e um interesse em ajudar a população na questão da obesidade, não é mesmo? Exato. A obesidade é um problema tão importante, tão impactante, que se tornou uma especialidade, uma área de atuação médica. Uhum. Então, por exemplo, eu sou e pertenço a uma equipe de especialistas em obesidade, tá? Então, tanto da parte cirúrgica quanto da parte clínica, né? A obesidade hoje, ela afeta uma parcela muito importante da população. A obesidade, ela é classificada em graus. Existe um grau mais leve de excesso de peso, que na verdade se chama sobrepeso. Sobrepeso, aproximadamente 50% da população é afetada por esse problema. Então, metade da população está um pouco acima do peso. Depois nós temos a obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. De modo geral, a obesidade mesmo, ela afeta aproximadamente aí, 16% nos homens e um pouquinho mais nas mulheres, uns 17% das mulheres, tá? Realmente é um problema muito importante que traz uma série de repercussões negativas para o organismo. E está associada a diversas doenças, inclusive a nossa pauta de hoje é obesidade e fertilidade. Como, doutor, que a obesidade consegue impactar diretamente na fertilidade? Então, realmente a fertilidade é um dos grandes problemas aí da obesidade. Ela impacta tanto o homem quanto a mulher. Existe uma série de mecanismos, tá? Então, falando sobre os homens, o principal problema para os homens com obesidade é a produção e a qualidade do espermatozoide. Então, existe algumas explicações científicas, hormonais, mas não existe uma explicação completa. O que nós sabemos pelos estudos estatísticos é que a população de pessoas com obesidade
os casais têm menores índices de gestação do que os não obesos, isso nós sabemos, tá? E o que se conseguiu detectar é que os espermatozoides do homem com obesidade, eles são em menor número, a concentração, né? Porque existe uma concentração de espermatozoide no sêmen, né? Então, conforme o homem é mais obeso, essa concentração vai se tornando menor. Ou seja, quanto mais obeso, pior vai sendo o problema, tá? Então, por exemplo, um homem com sobrepeso, ele tem aproximadamente 10% a menos de espermatozoides no seu líquido seminal, tá? E os homens com obesidade acima de grau 3, que é uma obesidade mais elevada, que são pacientes que têm grande benefício com a cirurgia bariátrica. Esses têm altos índices até de azospermia, ou seja, não ter esperma no sêmen. E se tiver esse esperma, ele é de menor qualidade. Eu acho que todo mundo já viu aqueles desenhinhos, a animação, como funciona o espermatozoide. Ele tem um movimento. Então, além de ter menos espermatozoide, o homem obeso, aqueles espermatozoides têm uma forma e um movimento deficientes, tá? Então, essa seria o principal problema relacionado à fertilidade no homem, tá? Na mulher, a mulher ela tem um eixo, um eixo que se chama hipotálamo, hipófise e ovariano. É um eixo hormonal que coordena o ciclo menstrual, portanto a menstruação, né? Então, é um sistema complexo, é um sistema maravilhoso, perfeito, mas ele fica alterado na mulher que tem a obesidade. Por mesma maneira como nos homens, existem algumas explicações científicas, mas o que é observado na prática? As mulheres com obesidade têm menores índices de gestação e quando acontece a gestação tem maiores índices de aborto, tá? Então, um ponto muito importante que toda mulher com obesidade, toda não, mas muitas mulheres com obesidade sentem problemas com a menstruação. Então, altos índices de irregularidade menstrual, tá? Quando menstrua, podem ser ciclos anovulatórios, ou seja, uma menstruação que não solta o óvulo, aquele óvulo não vai parar no útero. Então, esses são os principais problemas. E outro, o endométrio da mulher, ele fica preparado na época certa para receber o óvulo, se encontrar com o espermatozoide e se acoplar ao endométrio, né? Nós chamamos até de nidificação, como se fosse no ninho, para crescer aquele embrião. Então, o endométrio da mulher com obesidade, ele também tem uma qualidade inferior às mulheres magras. Então, o que pode acontecer? Vamos traduzir isso em termos práticos. Primeiro, problemas menstruais, mulher não ovula. Então, já existe uma baixa incidência da fecundação. Segundo lugar, vamos supor que houve a fecundação, houve o ato sexual, o espermatozoide encontrou com o óvulo, ele se depositou no endométrio, mas aquele endométrio não acoplou, a mulher pode ter abortamento, tá? Então, esses realmente são os principais problemas relacionados à obesidade no homem e na mulher. E mais um que se refere a ambos, são as questões da libido e as questões da potência sexual nos homens. São nitidamente muito inferiores nos obesos, tanto a libido quanto a potência sexual. Então, o número de relação sexual é menor, né? Isso é um problema até, em geral, maior com as mulheres, né? As mulheres sofrem mais pressão com questão estética. Então, as mulheres com obesidade, elas têm mais dificuldade, elas não se olham, têm relatos de relação sexual no escuro, não querem se mostrar. Então, tudo isso vai criando uma série de dificuldades para se conseguir realmente uma fertilização. Agora, sempre nós lembramos, isso não é um carimbo. A mulher, existe casos de gestação, de gravidez em mulheres e em casais obesos, tá? Não é impossível. Apenas é assim, é uma capacidade inferior. A mesma pessoa, se ela estiver mais magra, ela vai ter uma maior chance de engravidar. Tá? Perfeito, doutor, porque quando nós falamos da obesidade, é um problema realmente mundial, é um problema que afeta não só a estética, como o doutor falou, né?
saúde mental também, a parte mental das pessoas ficam comprometidas, né? Então, Bastante. tudo isso envolve também na fertilidade, né? Sim, exatamente. A libido, em especial, ela é muito atribuída ao psicológico. A libido, o desejo sexual. Esse ponto é muito influenciado pelo psicológico. Muito interessante, doutora, a gente poder falar para o público e poder também abrir portas para que eles possam entender a questão da obesidade como um problema muito maior do que a estética, né? Nós hoje estamos falando da fertilidade, mas nós sabemos que realmente a obesidade é associada a inúmeras doenças mesmo, né? E o que nós queremos falar um pouco também, doutor, muitas pessoas têm esse sonho realmente, né? Nós recebemos muitos e-mails de telespectadores com dúvidas e já sabem dessa questão do problema do sobrepeso. Explica um pouquinho pra gente essa cirurgia que vem dando um ótimo resultado, se muito bem indicada, né? Quem pode fazer, como que funciona e o que realmente ela tem para beneficiar principalmente os obesos mesmo, que já estão querendo, né, aquele momento tão especial, o sonho da maternidade aí do casal. Perfeito. Então, realmente é muito importante a gente falar sobre isso, porque a cirurgia bariátrica, ela ainda sofre muito preconceito. A cirurgia bariátrica, em primeiro lugar, é importante dizer que ela evoluiu muito, ela atualmente é uma cirurgia muito segura, os índices de complicações são muito baixos, são semelhantes às cirurgias de vesícula, de útero, são complicações muito baixas, né? Então, e realmente é um tratamento que consegue um emagrecimento muito bom. É um emagrecimento relativamente rápido e em um ano o paciente consegue perder, na média, 30%, 35% do peso. Tá? Então, se a gente pensar num paciente de 100 quilos, em um ano ele vai perder, na média, 35 quilos. Então, realmente, é um emagrecimento importante, sendo feito acompanhado por uma equipe multidisciplinar. O paciente deve tomar alguns cuidados com a alimentação, com uso de vitaminas e suplementação, e com isso ele atinge um peso, muitas vezes ele volta ao peso normal, tá? E com isso, todas aquelas consequências negativas da obesidade são melhoradas, e muito melhoradas, porque qualquer perda de peso induz a uma melhora, seja da fertilidade, seja do diabetes, hipertensão, dores no corpo, problemas de coluna, joelho, apneia do sono, só para citar um dos mais importantes. Todos esses problemas, quanto mais a gente emagrece, mais eles melhoram. Então, assim, o paciente perdeu 5 a 10 quilos, já é muito bom. Eles sentem isso, inclusive. Melhora tudo isso que nós estamos comentando, fertilidade, todos esses pontos. Agora, a cirurgia faz com que ele emagrece muito, então todos esses índices melhoram muito, isso daí é bastante claro nos estudos científicos. E a gente vê no consultório, inclusive, olha só que interessante, a gente avisa muito os nossos pacientes para tomar cuidado com as relações sexuais no primeiro ano de cirurgia, porque para engravidar o ideal é de 1 ano e meio a 2 após a cirurgia bariátrica. Porque é um período de transformação que a gente prefere se resguardar para cuidar bem desse paciente emagrecer. E tem casais que tinham relação sexual, mas não engravidavam e carregam aquilo com eles, acham que não vão engravidar. Então já aconteceu com todo cirurgião bariátrico de uma gravidez inesperada, porque o casal realmente se tornou fértil, tá? Então, só para exemplificar como isso acontece mesmo, a gente sempre fala isso para o paciente, olha, cuidado, sempre acompanha com um ginecologista, veja, estude um método anticoncepcional bom, pense em engravidar depois de 1 ano e meio a 2, porque questão aí das vitaminas, da adaptação à cirurgia, fica bom depois de 1 ano e meio a 2 da cirurgia bariátrica. Que bacana, doutor. Boa essa explicação, né? Porque o casal chega já também querendo, por essa questão da fertilidade, ele pode até tentar aí, ou achar que, né, já fiquei 10 anos e tô tentando, não vou engravidar. E aí, de repente, facilita, né, essa questão da cirurgia bariátrica. E isso é cientificamente mesmo provado, né? Que esse casal vai ficar mais fértil. Inclusive, só para exemplificar mais, os ginecologistas que trabalham com fertilização in vitro, um dos pontos que eles mais abordam com o paciente é emagrecer. O paciente com obesidade, eles já avisam. A fertilização, no seu caso, tem um sucesso menor. Isso é estatístico. Os índices de fertilização in vitro nas mulheres obesas é pior, só para exemplificar.
Tá? Como isso é bem evidente mesmo. Existem outros fatores, hein? Aqui nós estamos falando de obesidade, Sim. claro. Tem muitos outros fatores aí, tá? Nos homens, e também a fertilidade tem que ser sempre avaliada no casal. Os homens têm problemas de varicocele, as mulheres têm outros problemas que podem mexer com a menstruação, tem o tabagismo, mas realmente a obesidade é um problema muito importante quando falamos de fertilidade. É um fator altíssimo. O doutor comentou até de um percentual, queria só lembrar um pouquinho agora para quem começou a assistir o programa, que a gente está falando sobre obesidade e fertilidade. O doutor comentou de um percentual que a cirurgia bariátrica consegue trazer aí para o paciente em questão de peso. Explica um pouquinho mais sobre esse fator para gente. Então, a obesidade ela é classificada em níveis de gravidade, porque é importante, a gente precisa muito falar isso hoje. Foi uma mudança de conceito mais ou menos recente. A obesidade hoje é caracterizada como uma doença. Existe muito o estigma, o preconceito com a obesidade de colocar como uma culpa do paciente, como é um paciente que não faz atividade física e come mal. Puramente isso. Isso é errado. Existe um problema metabólico e genético. A genética na obesidade é muito importante, é evidente, a gente percebe isso. O paciente geneticamente predisposto, ele errou um pouquinho, ele já engorda. Então é uma doença. Como toda doença, existe a forma leve, a forma moderada e a forma grave, certo? Assim como uma pneumonia, uma gripe, um entorse, uma fratura. Então a obesidade leve é o sobrepeso. Obesidade grau 1 é um excesso de peso, já considerável, e a grau 2 em diante é onde a gente encontra um nível mais alto, com mais prejuízo ao organismo, e é onde se pensa em cirurgia bariátrica. Tá? Tem uma série de outros detalhes, tem que se avaliar outras doenças, mas já é um nível alto de obesidade. Para ter uma ideia, um adulto de 1,70 m seria 100 quilos, mais ou menos, um IMC de 35, então já é um peso crítico. Para um adulto de 1,60 m seria uns 90 quilos. Tá? Só para ter uma ideia, porque a gente tem que considerar o peso e a altura. E outras coisas também. Tá? Então, por exemplo, um adulto de 100 quilos, de 1,70 m, ele tem aí uns 30 quilos a mais. Quando ele faz a cirurgia bariátrica, ele vai perder nessa faixa, 30% do peso. Então a gente consegue resgatar ele, tá? Para um peso ideal. Como eu falei, ele pode fazer um tratamento clínico, dieta, reeducação e medicamento, perder 5 a 10% já vai se beneficiar muito, 5, 10 quilos. Mas uma perda de 30 quilos é muito melhor. Sim, tá? sim. Então esse é o ponto da cirurgia bariátrica que deve ser discutido. Claro, existe outro lado, tem que tomar vitaminas, tá? O paciente bariátrico, se ele errar na sua alimentação, ele sofre mais do que aquele que não operou. Ele realmente precisa se reeducar. A cirurgia é feita para que ele se reeduque. Se ele comer errado, ele pode ter problemas, mas se ele comer bem, o índice de sucesso é altíssimo. E existe um índice também, que é medido em estudos científicos, que é índice de satisfação. O índice de satisfação da cirurgia bariátrica é elevadíssimo. A maioria dos pacientes, é uma satisfação nossa, inclusive como médico, a gente atende muito cirurgia bariátrica, e realmente é isso. 70%, 80% chega no nosso consultório feliz, pacientes que retomam atividades sociais, atividades físicas que não conseguiam fazer, autoestima, né? Fertilidade e todos esses benefícios aí. Doutor, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada. Estamos aí no finalzinho do nosso programa, do nosso bate-papo. Podemos até marcar uma nova sobre cirurgia bariátrica para dar mais informações a respeito na fertilidade e em outros casos da obesidade. Adorei mesmo e até o nosso próximo encontro. Agradeço igualmente e estamos aí à disposição para falar. Tá bem? Obrigada, doutor. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. Conversei agora com o Dr. Ivan Sandoval, você também pode acompanhá-lo através das redes sociais.